Olá, tudo bem? Paz, tem uma palavra de Deus a compartilhar com você nessa reflexão, com base na meditação de 29 de janeiro, cujos capítulos na meditação, na leitura do dia, são Romanos 6 e 7 e também Gênesis 47. Hoje nós vamos especificamente refletir sobre Romanos 6, de 11 a 16, sobre a importância de nós não aceitarmos o pecado. Não podemos aceitar. Diz assim a palavra de Deus, a santa e poderosa palavra de Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que? Pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentais por servos, para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis? Ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça? Essa é a questão. O versículo seguinte, onde eu parei, 17, ele fala de que, olha, mas agora, vocês que antes foram servos, escravos do pecado, agora, ou seja, existiu um limite. Todos nós pecamos e fomos separados de Deus. Todos nós, por sermos descendentes de Adão, nós temos uma descendência, uma natureza, melhor dizendo, uma natureza pecaminosa. E vivíamos todos escravos, presos do pecado. Mas quando Jesus veio, derramou o seu sangue precioso naquele madeiro, naquela cruz, redimindo-nos dos nossos pecados. Ele trouxe perdão para os nossos pecados. A culpa que era sobre nós, ela foi retirada. Nós deixamos em Cristo de estar debaixo do domínio do pecado. Antes, servos do pecado. Agora, servos de Deus. Mas, qual é o problema? Nós fomos mortos para o pecado. O versículo anterior ao que eu comecei lendo, ele diz que, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Falando a respeito de Cristo. Não que ele jamais tivesse pecado, mas ele jamais, não mais seria tentado, né? Já não estaria mais no corpo carnal dessa forma, né? Assim como você e eu estamos, para que pudesse ficar suscetível ao pecado. Se Jesus já está morto, o texto diz que ele, quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Uma linguagem similar a 1 Pedro capítulo 4, versos 1 e 2. O versículo 2 aqui de Romanos 6 fala de que vamos usar então da graça, né, aproveitando que a graça está abundando, para que nós possamos mergulhar no pecado, permanecermos no pecado. Aí o texto fala de forma nenhuma. Se nós estamos mortos para o pecado, como viveremos nele?
Nós não podemos ser libertinos, permanecendo voluntariamente na prática do pecado. O pecado nos separa de Deus. Não basta pensar que basta pedir perdão, não basta, ó Senhor, me perdoa. Se aqui dentro não tiver sido gerado arrependimento, se o nosso desejo não for voluntariamente abandonar o pecado. Quando você não se importa em pecar, isso é uma clara evidência de que você ainda continua debaixo da condenação eterna. Você não é de Cristo. E você está na rota de colisão da ira de Deus. Essa é a questão. Não podemos. Versos 1 e 2 aqui do capítulo 6. Que diremos, pois, permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Não tem como. Permanecer na prática do pecado é incompatível com a graça de Deus. Tito 2, 11 a 14. Porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, renunciando, abrindo mão, abandonando, vivamos neste presente século, sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. A prática do pecado é incompatível com quem nasceu de novo. 1 João 3, 8 e 9. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele, e não pode pecar, porque é nascido de Deus. E cometer pecado e não pode pecar é no sentido da prática, tá? Da prática do pecado. Ora, se estamos mortos para o pecado, nós estamos vivos para Deus. Dos versos 8 a 11 aqui de Romanos 6. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte não mais tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Jesus vivendo para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você entende? Se estamos mortos para o pecado, estamos vivos para Deus. Quando estamos mortos para o pecado, a nossa vida está em Cristo. Colossenses 3, 3. Porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando estamos mortos para o pecado, Cristo vive em nós. Gálatas 2, 17 e 20. Já estou crucificado com Cristo. E vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho do homem, de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Quem está morto para o pecado, ele vive para Cristo. Segundo Coríntios 5, 14 a 17. Porque o amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim que se um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que daqui por diante a ninguém conhecemos segundo a carne, e ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne, contudo agora já não o conhecemos deste modo. Assim que, se alguém está em Cristo,
Nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quem está morto para o pecado, vive para a justiça. 1 Pedro 2:24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Diante disso, se estamos mortos para o pecado, a nossa vida não pode ser apresentada novamente para o pecado. O versículo 13 que nós lemos é: nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado, por instrumentos de iniquidade. Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Não apresentarmos mais para o pecado, mas apresentarmos a Deus. Para isso, Jesus entregou-se. Efésios 5:25-27. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem na água pela palavra, para a apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Jesus se entregou para Ele nos apresentar a Ele mesmo santos, irrepreensíveis. Para isso, nós fomos reconciliados. Colossenses 1:21-23. A vós também, que no outro tempo erais estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Preste atenção, se, na verdade, permanecerdes fundados e firmes na fé, e não vos moverdes da esperança do Evangelho, que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, estou feito ministro. Para isso, nós somos ensinados. Colossenses 1:28. A quem anunciamos, falando do Senhor, admoestando a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, para que apresentemos todo homem perfeito em Jesus Cristo. Você entende? Não apenas o pecado não deve dominar o nosso coração, mas nós não devemos apresentar voluntariamente nossos membros ao pecado. É isso que o crente às vezes não entende. Ele acha assim: não, já me arrependi dos meus pecados. Mas ele não se importa em apresentar o corpo dele, os seus membros, ao pecado. A língua não deveria mais servir ao pecado. Ah, não, mas só uma mentirinha. Ah, mas não é fofoca, eu estou só comentando. Ah, não, eu não estou murmurando, eu estou só constatando o que está acontecendo na vida. E voluntariamente nós acabamos por apresentar a língua ao pecado. As mãos não cometem mais pecado. Não, rapaz, isso não tem nada a ver não. Isso aí todo mundo faz. E as mãos, que deveriam ser controladas pelo Espírito Santo, elas continuam sendo entregues ao pecado. Os pés não correm mais para o pecado. Você sabe que você não deve ir para tal lugar, não deve estar lá naquela situação, mas você não se importa de você correr para o pecado. Você vai. Com a desculpa de que você está em Cristo. Os olhos e os ouvidos não mais se contaminam. Você sabe que aquilo
de você ficar ouvindo, vendo, aquilo vai trazer sujeira para o teu coração. A mente não é mais ninho dos maus pensamentos. Eles até vêm, mas a gente sabe, não deixa não permite que aquilo seja uma verdade. Nós rendemos o coração voluntariamente a Deus, como aqueles que foram vivificados, pois antes estávamos mortos nos delitos e pecados. Antes, mas não apenas render o nosso ser interior, mas em obediência, servir ao Senhor por meio da língua, das mãos, dos pés, dos olhos, dos ouvidos, da mente, em oposição a apresentá-los ao pecado. Não aceite o pecado. Do verso 17 em diante, mas a graça de Deus que tendo sido servos, mas graças a Deus que tendo sido servos do pecado, obedecestes de coração a forma de doutrina a que fostes entregues. Recebi uma forma de doutrina, palavra. Quando eu compreendo essa palavra e obedeço conforme essa palavra, eu estou vivendo como alguém que já foi liberto do pecado. E libertados, versículo 18, e libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça. Falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentaste os vossos membros para servir à imundícia e à maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servir à justiça para a santificação. Para a santificação. Os lábios que antes se apressavam em murmurar, agora se apressam em louvar a Deus. Os lábios que se apressavam em falar mentira, são lábios que agora se apressam em falar a verdade. Os lábios e a língua que corriam para falar mal do outro, agora falam palavras de edificação. Os olhos que corriam para ver pornografia são olhos que agora correm para ver a santa e poderosa palavra de Deus. Os ouvidos que antes eram prestados, nós apresentávamos voluntariamente para ouvir o que destruía o nosso coração, contaminava o nosso coração, destruía a nossa alma, agora são dar ouvidos a louvores ao Senhor, ouvidos a meditações, a reflexões, a bons conselhos, a boas pregações. Voluntariamente apresentar nossos membros para a glória de Deus. Você está entendendo? É isso. Nós precisamos nos apresentar para a santificação, andando em santidade. Já que nós fomos libertos do pecado, devemos andar em santidade, apresentando todo o nosso ser para a santificação. O versículo fala aqui, assim como apresentastes os membros para servir a imundícia, assim apresentai agora os membros para servir a justiça para a santificação. 1 Tessalonicenses 5:23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o nosso ser. A santificação é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4:3-5. Porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da fornicação, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não para a paixão da concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. Outra, a santificação, para ela nós fomos chamados, ainda no mesmo capítulo de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 6 e 7. Ninguém oprima ou engane seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas,
como também antes vos dissemos e testificamos, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. A santificação é uma premissa para nós vermos a Deus. Hebreus 12:14. Segui a paz com todos. E muitas vezes você e eu não queremos seguir, né? Parênteses. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem a qual ninguém, nem você, nem eu, veremos o Senhor. A santificação é uma ação do Espírito Santo. Segundo os Tessalonicenses 2, 13 e 14. Mas devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos, amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade, para o que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembrei de outro texto, 1 Pedro capítulo 1, verso 21 e 22. E por ele credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Purificando as vossas almas pelo Espírito, na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. Amai-vos ardentemente uns aos outros, como um coração puro. E continua sendo de novo gerados por uma semente incorruptível. Agora, como? Como nós andarmos em santidade? Como vivemos nesse processo de santificação que é até o Senhor retornar? Lutando contra o pecado, não aceitando o pecado. Tanto esse texto que eu acabei de ler em 1 Pedro, obediência à palavra, nós vimos. 2 Tessalonicenses 2, versos 13 e 14, quando eu falei fé da verdade, santificação do Espírito, fé da verdade. E no texto que eu vou ler a seguir, nós aprendemos que é submetendo-nos à palavra implantada em nosso coração. A palavra implantada em nosso coração. Romanos 12, 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos, não vossos corações, simplesmente, vossos corpos, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Uma vida para a glória de Deus. E não sede conformados com este mundo. Não assume a forma desse mundo. Pensa numa massa de bolo que você coloca ali na forma e ela assume o formato do tabuleiro. É isso. Mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Submeta-se à palavra de Deus. Não aceite o pecado. Por isso que você precisa ouvir pregações que vão confrontar o seu pecado. É por isso que você precisa ler a Bíblia, enxergando Cristo revelado nela, sempre apontando para o Evangelho, e ali você deixar que a luz da palavra ela ilumine o teu coração, mostrando a sujeira do teu pecado, para que você, sabendo que não deve andar ali, naquela prática, você persevere e você tenha uma vida de santificação. E cada vez mais você vai descobrindo pecados que antes você não estava atento a eles. Não aceite o pecado.
Foi por causa dele que Jesus morreu na cruz. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.